Olá, estudantes do 8º ano. Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre as dimensões da sexualidade humana. Quais são os nossos objetivos? Debater a respeito da influência social que é exercida pelas diferenças biológicas entre os sexos e discutir a diversidade da sexualidade humana. Vamos observar esta imagem, né? Então aqui nós estamos vendo vários rapazes aparentemente. E como que a sociedade respeita as diversidades? Será que a sociedade como um todo respeita os direitos, as vontades de cada indivíduo, essa diversidade? Será? Né? A gente tem que parar para pensar se a gente mesmo está fazendo o nosso papel, né? De respeitar, de não ter preconceito para com o outro. Cada um é livre para fazer as suas escolhas e cada um de nós só temos que fazer uma coisa: respeitar. Vamos ler essa reportagem da Nova Escola. Como você se sentiria por Graciele Dal Ostropersic? Fê e Cacá são amigos há 10 anos. Fê tem 15 anos, adora livros de ficção científica, tem cabelos pretos e compridos e usa lápis no olho. Cacá tem 16 anos, participa de um grupo de etnia africana, tem cabelos crespos e adora filmes românticos. Ao entrar em um cinema, Fê perguntou onde era o banheiro e foi confundido com uma menina. Cacá foi chamada para sentar-se ao fundo por uma pessoa que se sentiu incomodada com os seus cabelos volumosos. Essa questão da falta ali, né, pessoal, desse olhar para o outro indivíduo. Então imagina você, coloque-se na pele, essa que é a ideia, né, do texto. Coloque-se na pele desta pessoa. Você ser convidada a mudar de lugar dentro de um cinema por causa do formato ali do teu penteado, do teu cabelo, de como está o seu cabelo. Será que isso é correto? Você ser perguntado só pela, né, se você é menino, se você é menina, qual banheiro que você está procurando. Será que isso é correto? Você gostaria de passar por esse tipo de situação? Não é legal, né? A construção da identidade sexual de cada um vai depender tanto de fatores biológicos quanto de fatores psíquicos e sociais. Os fatores biológicos, tais como a presença de glândulas que produzem hormônios femininos, hormônios masculinos e principalmente os próprios órgãos genitais externos e internos vão fornecer o que se costuma chamar de identidade social. Então aqui nós estamos falando de fatores biológicos. Então, biologicamente falando, se esse indivíduo nasceu um menino ou se ele nasceu uma menina, toda essa questão dos órgãos genitais, tanto externos quanto internos, eles vão fornecer, né, o que a gente costuma chamar de uma identidade sexual do indivíduo. Em geral, cada um de nós desenvolve a sensação interna de pertencer ao gênero masculino ou feminino, de acordo com a identidade genital, ou seja, né, você nasceu com o aparelho masculino ou nasceu com o aparelho feminino. Vamos à primeira atividade. Relembrando a história do início da Fê e do Cacá, se coloque no papel de Fê ou Cacá como as ofensas e a discriminação podem afetar a vida e a saúde de alguém. É de extrema importância, né? Porque um olhar, uma palavra dita em um determinado momento, né, erroneamente, ela pode afetar a vida da pessoa para sempre. Então vamos lá, pessoal. O que vocês, né, como as ofensas e a discriminação podem afetar a vida e a saúde de alguém? O que vocês pensam sobre isso? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
aí, pessoal, conseguiram responder? É um tema muito sério que nós estamos tratando nesse vídeo, porque nós estamos falando de discriminação, né? Ninguém quer ser discriminado, nós queremos ser aceitos conforme as nossas qualidades, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, tudo que a gente escolheu, né? As nossas escolhas. E a gente quer ser incluído no ambiente escolar, na sociedade como um todo, na família. Então, essas ofensas, esse desrespeito, essa discriminação, ela tem um risco muito grande de levar um indivíduo a quadros de depressão, a quadros de ansiedade, ou ainda pode levar o indivíduo, né, a agravos de hipertensão, ou seja, a pessoa vai ficando tão nervosa ali com tudo isso, mas na maioria dos casos o que a gente observa é que a pessoa vai se fechando naquele mundinho. Aí ela não quer mais conversar com ninguém, ela não quer mais sair, e aí isso vai gerando um quadro de depressão. E não vamos nos aprofundar nesta questão, mas a gente sabe que a depressão é muito grave, é muito sério, requer um olhar muito atento da família. Normalmente precisa-se conduzir esse indivíduo a um tratamento com um médico, um tratamento especializado, para não vir a gerar algo muito maior. Porque a partir do momento que a pessoa se sente discriminada, que ela se sente um peixe fora d'água, literalmente, ela pode vir aí a gerar e buscar outras alternativas. Até mesmo aí buscar tirar a sua própria vida, por não sentir-se dentro, né, aceito como ele é, ok? Então a gente precisa ter muito cuidado e muito respeito, acima de tudo, com todos os indivíduos, independente das suas escolhas. Cada um é livre para realizar as suas escolhas. Algumas vezes, contudo, a sensação interna contradiz a identidade genital. Esta é a chamada identidade de gênero, que só se completa ao fim da adolescência. Então, o que acontece? Cada um de nós nasce com uma identidade genital, como a gente falou antes do exercício, ok? Então, ou seja, com o aparelho reprodutor masculino, o aparelho reprodutor feminino. Isso não quer dizer que essa vai ser a sua identidade de gênero. Você pode não se sentir bem com o aparelho reprodutor, né, ao qual você veio ao mundo. E isso, né, provavelmente, toda essa questão de aceitar ou entender isso vai chegar, né, você vai conseguir descobrir isso lá pela questão ali da sua idade entre adolescência, juventude, na maioria dos casos. E por fim, chegamos então à orientação afetivo-sexual, ou seja, a capacidade de nos relacionarmos com alguém. Essa orientação é parte da nossa identidade sexual e pertence ao nosso mundo como um todo, psicológico, pois está vinculado aos sentimentos que temos com relação a outra pessoa. Então, aqui entra a questão, né? Assim, independente de qual é, lá você nasceu menino ou menina, o aparelho reprodutor ao qual você nasceu vinculado, né? Então, quais são os seus sentimentos? Se você gosta de meninos, se você gosta de meninas. Então, é esses sentimentos que temos, né? Com a relação, essa orientação que temos em relação a outras pessoas. O importante é saber que nossa identidade sexual envolve vários aspectos e se desenvolve ao longo do tempo. E que independente do nosso comportamento sexual, somos todos seres humanos, merecemos respeito e também merecemos a aceitação. Como o professor já vem falando no decorrer das aulas, a questão dos hormônios sexuais, então eles trazem ali, né, todos os hormônios, mas principalmente a questão dos hormônios sexuais. Eles trazem uma alteração muito grande dentro do nosso organismo. E com isso, vem muitas informações, vem muitas coisas dentro e fora, né? Interno e externo. E aí a gente sofre alguns conflitos. Eu sempre falo, né? E vou continuar repetindo isso aos meus alunos e a você, meu aluno, que está aí do outro lado da telinha.
procure conversar com o seu pai, a sua mãe ou a pessoa que está mais perto de você. Porque às vezes você pensa uma coisa, mas você ainda precisa amadurecer aquilo. Então, essa fase de transição da infância para a adolescência, o começo da juventude, é o momento onde a gente tem muitas dúvidas. É o momento em que a gente está se descobrindo, está descobrindo o corpo, tem muita coisa acontecendo ainda. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, se aceitar. Segundo, conversar com as pessoas mais próximas, que estão ali, que nos amam de verdade, para tentar nos ajudar a nos entender. E terceiro, independente das suas escolhas, né, que você não faça escolhas antecipadas, né? Aguarde, espere, analise muito bem todas as situações. E tem ali alguma pessoa da sua casa para te dar esse apoio. Mas independente, né, de tudo isso, o que a gente tem que pensar é que todos nós somos seres humanos e a gente precisa aceitar o outro e respeitar o outro. Vamos assim à nossa segunda atividade. A sexualidade tem grande importância no desenvolvimento e na vida psíquica das pessoas. Ainda abordando a história, como você se sentiria? O que podemos levar, né, os ofensores, o que podem levar os ofensores a agir da forma como eles agiram, né? O que leva uma pessoa a agir de tal forma? Qual será a resposta? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então vamos lá, né? Do que a gente está tratando? A sexualidade tem uma grande importância no desenvolvimento e na vida psíquica das pessoas. Ainda abordando a história, como você se sentiria, a história do começo da aula que falava do Fê e da Cacá, né? O que pode levar os ofensores a agir daquela forma? Então, um dos indivíduos, só porque tem o cabelo maiorzinho, o olhinho pintado, já, né, fizeram a pergunta lá de qual que era o banheiro que ele ia, né? Se era o banheiro feminino ou masculino. E a outra, né, só porque estava com o cabelo, né, do cabelo assim para cima, né, o cabelo arrumado para cima, é o cabelo dela, são as características dela, né? A pessoa já fez um convite para que ela se mudasse de lugar dentro do cinema, porque não estava conseguindo enxergar. Meu Deus, né? Muito triste tudo isso. Então, o que seria, né? Por que vocês acreditam que os ofensores agiram de tal forma? Então, é uma resposta muito pessoal, mas a gente pode levar em conta a questão das diferenças, né? Sejam elas ideológicas, fisiológicas, enfim. Mas o que a gente pode levantar aqui dentro dessa questão é a situação da falta de respeito. Aqui faltou o respeito completamente com o outro, com o indivíduo. E aí essas pessoas agiram de uma forma bem grave e demonstraram então os seus preconceitos, infelizmente, né? O que vimos nessa aula? Falamos sobre as influências sobre a sexualidade humana. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!